Vamos ler esse texto aqui da Ana Paula Salviati, lá no Intercept Brasil. Delfim Neto nunca quis dividir o bolo. Delfim Neto, signatário do AI-5 e ministro da ditadura, morreu e foi velado com pompa nos jornais. Sua história, contudo... E, aliás, não estou mostrando aqui, né? Sua história, contudo, é repleta da defesa dos mais ricos e a violência contra os demais. Vamos ler juntos aqui. No começo de agosto, eu fiz uma rápida pesquisa na internet para minha aula sobre economia da ditadura militar brasileira. Eis que me deparei com uma matéria bastante longa sobre o período, que, como de costume, não cita o mecanismo da aceleração inflacionária, que nasceu e cresceu dentro da condução econômica do país. Ainda nos dias atuais, a descrição econômica do período culpa as causas externas pelos problemas que feriram de morte a economia brasileira, como a crise do petróleo e a mudança nas taxas de juros norte-americanas, ou seja, foi acaso, foi azar, segundo essas avaliações. Como justificar a falta de explicação sobre a condução adotada pela ditadura para a economia do país e a sua ligação umbilical com a dívida externa e o fantasma da inflação? Diante da falta dessa peça fundamental no quebra-cabeça da nossa história, sobram argumentos sobre a genialidade e excentricidade de Delfim Neto, o que é curioso. Delfim Neto morreu nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, com mais de 90 anos. Sua morte fez brotar mensagens de pesar, que no geral descreviam a genialidade ímpar do economista, que de uma forma ou de outra reforçam que não é possível concordar com tudo o que ele dizia, mas que era impossível discordar da sua inteligência. Inteligência e moral. Em suma, a partir dos enlutados, ficamos sabendo que entre os mortais despontou um humano de ilustre inteligência. Delfim Neto participou na arrecadação de fundos para o BAN, conhecida pelas casas de tortura da ditadura. Mas ser inteligência é sinônimo de ser ético, porque é isso que conta em termos sociais. Não. Delfim Neto trabalhou à frente da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, um superministério da economia da ditadura militar. Então, se a pessoa é louvada por seus serviços ao conjunto da sociedade, é condição necessária para que ela tenha feito isso de modo ético. Não. Na dúvida, vamos à história. Vamos começar por uma declaração dada por Delfim Neto em entrevista ao UOL em 2022, sobre sua participação na edição do AI-5, o instrumento. Ô, Misa, obrigado, minha querida. Cadê os Pix e o Superchat, gente? Ao UOL em 2022, sobre a sua participação na edição do AI-5, um instrumento que recrudesceu a violência da ditadura militar. Ele reafirmou que não se arrepende de ter assinado o documento. Em resposta a Fabiola Cidral, afirmou que naquele instante era o que deveria ter sido feito, só se você não conhece a cultura. Não podemos esquecer que a participação de Delfim Neto na arrecadação de fundos da montagem da Operação Bandeirantes ao OBAN, conhecida por instrumentalizar, dentre outras coisas, as casas de tortura da ditadura militar. Talvez esse seja o tal traço de excentricidade muito comentado entre os enlutados. Genialidade econômica e endividamento público. Agora vejamos o exercício da sua genialidade à frente da condução econômica do país. De forma direta, o Brasil tinha um problema: como trazer recursos para investir no desenvolvimento econômico. Leia-se industrial do país. As voltas desse enigma estiveram com Getúlio Vargas, JK Jango e também na ditadura militar. Para resolver esse problema, uma engenharia econômica foi implementada ainda em 64 e 65 para incentivar a entrada de moeda forte, leia-se dólares, usou-se o endividamento interno e promoveu-se a aceleração da inflação. Para estimular a entrada de poupança externa, pretendia-se que o setor privado nacional contraísse empréstimos lá fora. Para isso, os títulos brasileiros teriam prazo menor, a taxa de juros seriam mais altas. Alô, Campos Neto! E correção pela inflação, enquanto os empréstimos internacionais eram de prazos maiores e juros mais baixos. E se o caro leitor está atento até esta altura da coluna, já entendeu que conforme a inflação era pressionada, com o aumento da liquidez, gerada pelos empréstimos que entravam no país, maiores eram os juros pagos pelos títulos públicos. Marcos, querido, obrigado pela ajuda. Segue minha ajuda. Obrigado, Marcos. Marcos Rodas aqui, contribuindo conosco. Faltam 62 pila. Gente, falta muito.
Queria muito que vocês contribuíssem aqui rapidamente com 2 pila cada um, 5 pila cada um, e a gente fecha numa boa essa meta maravilhosa, gente. Deem esse presente para mim antes de viajar, mesmo porque o canal vai precisar muito da ajuda de vocês. Aliás, importantíssimo. Toda contribuição agora é fundamental, porque eu não estarei aqui nos próximos dias e a gente depende disso para pagar o salário de todo mundo, tá, gente? Então ajudem o canal, falem com amigos de vocês. A gente precisa da ajuda de vocês. É um pedido de ajuda da Folha Democrática. Não é uma meta alta. São R$100 por live, normal. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse esforço coletivo. Maiores pagos pelos títulos públicos. Tudo seria lindo se a imensidão de dólares que entrou no país tivesse sido investida no setor produtivo, o que não foi. E perfeito se o circuito não tivesse incentivado a especulação financeira e a aceleração inflacionária dentro da economia do país. E essa bolha crescia aos olhos de quem quisesse ver, inclusive aos de Delfim. Quem tinha dinheiro ganhou ainda mais, eis o verdadeiro milagre econômico. À frente do tão falado milagre econômico, Delfim assistiu à aceleração desse circuito de empréstimos, que, a bem verdade, era uma oportunidade em tanto para o enriquecimento, além do endividamento público e a concentração de renda. O que estava impulsionando o crescimento do milagre era a formação bruta de capital, ou seja, o aumento da capacidade produtiva do país estava baseado nos investimentos cristalizados nas décadas anteriores. Para que o país continuasse crescendo, os setores industriais deveriam ter investido recursos na ampliação da sua capacidade produtiva, o que não foi o que aconteceu. O bolo não foi feito para ser dividido. Com o incentivo à entrada de dinheiro bancado, com juros internos altos e crescimento da inflação, até a indústria automotiva estrangeira se aventurou a pegar dinheiro fora do país, investir em títulos brasileiros e remeter os juros para suas matrizes lá fora. Quem tinha dinheiro ganhou ainda mais. Eis o verdadeiro milagre. Quem não tinha nada ficou completamente miserável. Delfim Neto disse que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Não só o bolo cresceu às custas de toda a nação, como foi repartido só entre os que já tinham repetido as fatias. Enfim, Delfim esteve à frente da max-desvalorização da moeda, que estatizaram a dívida externa do setor privado e fizeram explodir a dívida pública em nosso país, legando mais uma década de caos e de miséria para a população que nunca participou da repartição do bolo. Por outro lado, a moeda nacional foi salva e, como dizem, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Bom, com tudo isso em conta, quem repetiu o bolo por todos esses anos tem muito do que lamentar a sua morte. Aos que nunca sequer comeram tal bolo, não lamentam absolutamente nada. Nada. Texto demolidor aí ao Delfim Neto. Muito bom aí da Ana Paula enquadrando esse filhote da ditadura. Queridos, para encerrar aqui, eu queria fazer o meu editorial e queria apelar aqui para vocês, de fato, ajudarem aqui a Folha Democrata a continuar existindo. Quero falar da vergonha alheia. É uma vergonha alheia, né, gente? Vocês pararem para pensar, na década de 2010, o Wikileaks do Julian Assange, o Assange está caminhando para uma glória depois de anos de desgraça. O Wikileaks e as revelações do arquivo Snowden, que foram de autoria do Glenn Greenwald, foram os principais furos jornalísticos da década. Furos jornalísticos que mostraram os crimes do governo dos Estados Unidos. E o Glenn Greenwald, um vencedor de um Pulitzer, o publicador da Vaza Jato, porque a equipe do Intercept Brasil trabalhou bravamente, está jogando na lama a carreira dele ao embarcar em uma aventura bolsonarista. Glenn Greenwald está apertando a mão de Alan dos Santos, de Oswaldo Eustáquio, que está usando a filha menor de idade. Ele está dando as mãos para Eduardo Bolsonaro também, que ataca um policial federal. Olha, Glenn, parabéns. Que miséria, cara. Você é um prêmio Pulitzer.
Você é um prêmio Pulitzer. E eu não sou advogado do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes tivesse cometido uma irregularidade, eu seria o primeiro a falar. Mas Alexandre de Moraes estava defendendo a democracia. Alexandre de Moraes garantiu que tivéssemos uma eleição de Lula. Porque os bolsonaristas estão jogando sujo e estão jogando no tapetão. Eles não estão nem aí para o sistema político que eles fazem parte. Eles querem uma autocracia nesse país. Eles querem o autoritarismo em estado puro. É ridículo. É ridículo como um prêmio Pulitzer. O prêmio Pulitzer, para quem não sabe, gente, é o Oscar do jornalismo. É um prêmio americano, mas é um prêmio muito respeitado para jornalismo investigativo. O que me faz crer, como a Lucas Costa disse que o Glenn sempre foi um agente da instabilidade política, o que me faz crer que a genialidade, suposta genialidade do Glenn não é dele. O furo do Snowden garantiu Pulitzer porque era um furo importante, independente dele. É absurdo, gente. É um absurdo o que o Glenn Greenwald fez com a carreira dele. É um absurdo, mas há jornalistas que se prestam a esse papel. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.